Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios da apostila 3 do nosso capítulo 27, medidas da página 467 a 485. Escreva quais unidades de medida você utilizaria para medir o comprimento do temido mosquito Aedes aegypti, milímetro, porque ele é muito pequenininho. A altura de uma garrafa para água, geralmente centímetro. A gente não consegue medir aquela garrafinha que a gente bebe água, que a gente traz na escola com a régua. A altura da parede da sua sala de aula. Imagina a altura da parede da sua sala, da tua casa, da altura da parede do seu quarto, vai ser em metro. A altura de um prédio de 5 andares. Se ele já está dando a quantidade de andares, também vai ser o quê? Metros. A distância entre duas cidades. Já é quilômetro, né? Se a gente sai daqui de São Paulo para ir até Santos, a gente vai andar tantos quilômetros. A distância de sua casa à escola. Aqui pode ser tanto quilômetro ou metro, dependendo de onde que você mora, em que local que você mora, da distância da sua casa até a escola. Tem gente que mora muito pertinho da escola, então vai dar em metro. Em grupo, meça o comprimento de um objeto da sala de aula. Primeiro, escolha com seus colegas o objeto que será medido. Em seguida, discutam as questões propostas abaixo e anotem as conclusões a que chegaram. Primeiro, nós não estamos em sala de aula, então a gente poderia fazer o quê? Escolher um objeto do nosso estojo. Por exemplo, eu vou escolher medir o meu lápis. Que instrumento vocês podem utilizar para medir o lápis? Eu posso usar a régua, posso usar a fita métrica, posso usar uma trena, eu consigo medir esse lápis. Qual é a unidade de medida a ser considerada em cada um desses instrumentos? Se eu usar a régua, vai ser em centímetros. Se eu usar o metro, ele está em metro. Se eu usar a fita métrica, também é em metro. Vocês obterão sempre os mesmos resultados, não importando o instrumento utilizado? Sim. Porque se eu medir com a régua, eu tenho em centímetros. Se eu medisse com a fita métrica, estaria em metros, mas eu poderia converter para centímetros. Se eu usasse a trena, poderia estar em metro, mas eu também poderia converter para centímetros. A unidade de medida a ser utilizada caberá sempre um número inteiro de vezes no comprimento do objeto? Por exemplo, se eu pegar uma régua, será que essa caneta cabe um número inteiro de vezes dentro da minha régua? Geralmente não, tá? Não vai dar. Então, quer dizer, aqui dependeria do objeto a ser escolhido. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Animais que vivem em lagos. Lagos e lagoas são reservatórios de água doce criados pela chuva ou pelo derretimento de geleiras de montanhas. Esses ambientes são o habitat de muitas espécies. Algumas escolhem viver permanentemente em lagos. Outras, que lá botam seus ovos, habitam-no por certo tempo. Vamos conhecer algumas particularidades desses animais. A salamandra é um anfíbio lárvio de cabeça chata que se alimenta de pequenos crustáceos e moscas de água. Há mais de 500 espécies de salamandra, 5 delas encontradas na Amazônia, no Brasil. As salamandras medem, em média, 7,5 centímetros a 20 centímetros de comprimento. A maior espécie, a salamandra gigante, cresce cerca de 1,7 metros. A menor é uma espécie mexicana e mede 4 centímetros.
Algumas espécies são coloridas. A tartaruga pintada vive em lagos na América Central e na América do Norte. Gosta de áreas úmidas, poços de água e rios, com pouco fluxo e locais enlameados. As tartarugas pintadas nadam com as patas traseiras e alimentam-se de animais e plantas. No frio, hibernam nos rios. Quando a temperatura da água atinge 2 graus Celsius, elas voltam à sua atividade normal. O comprimento dessas tartarugas varia de 8 centímetros a 20 centímetros. Elas botam de 2 a 23 ovos por vez e o período de incubação é de 10 semanas. A libélula é um inseto que não vive muito tempo nos lagos, embora permaneça próximo a eles, pois é ali que obtém comida e põe seus ovos. As libélulas comem moscas, mosquitos e traças. Em todo o mundo existe pouco mais de 5.000 espécies desse animal. Em geral, as libélulas medem de 2 centímetros a 19 centímetros. As espécies consideradas mais velozes são capazes de voar até 8 quilômetros por hora. Por esse motivo, a libélula é hoje considerada o inseto mais veloz do mundo. Além disso, as libélulas aguentam voar de 5 a 6 horas diariamente, batendo cerca de 50 vezes a asa por segundo. Quando elas estão fora da água, esses animais têm uma expectativa de vida reduzida de apenas 2 meses. Usando régua, construa uma reta de 20 centímetros para cada animal mencionado. Construa 2 segmentos de retas paralelos, cujos comprimentos correspondam aos seus comprimentos mínimo e máximo. Então, aqui, ó, vocês teriam que desenhar segmentos paralelos, indicando com cores diferentes, tá? Eu tenho as salamandras, que mede 7,5 centímetros, 7 centímetros e meio, que é esse segmento. Tem outra salamandra que mede 4 centímetros, que seria esse segmento. E a salamandra que mede 20 centímetros, que seria este segmento aqui. Depois, a tartaruga pintada mede 8 centímetros, que seria este segmento, e também 20 centímetros, que seria este segmento aqui. A libélula mede 2 centímetros e 19 centímetros. Vocês poderiam fazer tudo em uma única reta e colorindo sinaizinhos diferentes para cada um, tá bom? Foi possível representar todas as medidas de comprimento mencionadas no texto em um único segmento de reta? Converta para centímetros a medida que não foi possível localizar na reta. Foi possível isso? Não, porque a gente tem a salamandra da espécie maior que mede 1,7 metros, tá? E aqui não dava para colocar nesse segmento. Eu fiz segmentos separados, mas era para fazer em um só, tá bom, gente? Com cores diferentes. E como aqui não dava para mim construir 1,7 metros, eu nem coloquei ele aqui. Este comprimento não caberia em um segmento de reta representado no caderno. Nosso caderno tem 1,7 metros? Não. Transforma esse aqui em centímetros. Como que eu fiz? 1,7 vezes 100, que deu 170 centímetros. Converta em milímetros as medidas do texto que estão em centímetros. A gente tem 7,5 centímetros vezes 10, vai dar 75 milímetros.
20 centímetros, multipliquei por 10, vai dar 200 milímetros. 4 centímetros vezes 10, 40 milímetros. Temos 8 centímetros vezes 10, 80 milímetros. Temos 2 centímetros vezes 10, 20 milímetros. Temos 19 centímetros vezes 10, 190 milímetros. Então, nós convertemos todas as medidas do texto que estavam em centímetros para milímetros. Converta em metros a medida dos textos que estão em centímetros. É as mesmas, só que agora é para metro. Para converter centímetro para metro, eu vou dividir por quanto? Por 100. 7,5 centímetros dividido por 100 vai dar 0,075 metros. 20 centímetros dividido por 100 vai dar 0,20 metros. 4 centímetros dividido por 100 vai dar 0,04 metros. 8 centímetros dividido por 100 vai dar 0,08 metros. 2 centímetros dividido por 100, 0,02 metros. 19 centímetros dividido por 100, 0,19 metros. Que outras medidas aparecem no texto? Sublinhas e escrevas aqui utilizando sua grandeza. A gente tinha 12 graus Celsius, que era a temperatura, 10 semanas, que representava tempo, 80 km por hora, que representava velocidade e distância, tá? Tempo, né? Velocidade, que é a distância em quilômetros por hora, e o tempo, que é a hora. 5 a 6 horas, que também é tempo, e 2 meses, que também é tempo. Faça a conversão das unidades de medida de comprimento indicadas a seguir. 150 quilômetros em metro. Para isso, eu vou fazer 150 vezes 1000, que vai dar 150 mil metros. 2.057 metros para quilômetro. Eu vou fazer 2.057 dividido por 1000, que vai dar 2,57 quilômetros. 300 metros em quilômetro. Eu vou fazer 300 dividido por 1000, que vai dar 0,300 quilômetros. 7,5 quilômetros em metro. 7,5 vezes 1000, que vai dar 7.500 metros. 1 metro para centímetro. Então, eu vou fazer 1 vezes 100, que vai dar 100 centímetros. 100 centímetros para milímetros. Vai ficar 100 vezes 10, que vai dar 1000 milímetros. 9,7 metros em centímetro. 9,7 vezes 100, que vai dar 970 centímetros. Centímetros para milímetros. Vai fazer 970 vezes 10, que vai dar 9.700 milímetros. 1.500 milímetros para centímetros. Vou fazer 1.500 dividido por 10, que vai dar 150 centímetros. 150 centímetros em metro. Eu vou fazer 150 dividido por 100, que vai dar 1,5 metros. Considere o seguinte trecho do texto. A maior espécie, a salamandra gigante, cresce de 1,7 metros até 1,7 metros. A menor é uma espécie mexicana que mede 4 centímetros. Escreva em centímetros a medida do comprimento da salamandra gigante. 1,7 metros para centímetro, eu vou fazer 1,7 vezes 100, que vai dar 170 centímetros. Qual é a diferença entre as medidas de comprimento da maior e da menor espécie de salamandra? Como a menor espécie está em centímetro, para fazer essa diferença, eu tinha que transformar a maior em centímetro. E eu transformei aqui.
Então, ficou 170 menos 4, 166 centímetros. Quantas vezes a salamandra gigante é maior que a menor salamandra? É só eu pegar centímetro, porque aqui já é centímetro, então não pode trabalhar metro com centímetro, ou a gente trabalha metro com metro, centímetro com centímetro. Como aqui eu já transformei em centímetro, eu fiz 170 dividido por 4, que daria 42,5. Então, a salamandra gigante é 42,5 vezes maior que a menor salamandra. Elabore uma situação-problema envolvendo uma medida de comprimento que aparece no texto. Animais que vivem em lagos, no item 1, e resolva o problema. Isso aqui são respostas pessoais, você pode resolver. Se ficou em dúvida, me manda no e-mail que eu corrijo se a sua resposta está correta, tá bem? 5. A água potável chega ao consumidor por tubulações. A distância entre a estação de tratamento e um consumidor é de 23,632 quilômetros. Se cada tubo mede 2,5 metros de comprimento, quantos tubos no mínimo são necessários para possibilitar esse transporte? Primeiro, para fazer esse cálculo, é necessário converter este quilômetro em quê? Em metro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer 23,632 vezes 100, que vai dar 23.632 metros. E agora eu vou pegar esse 23.632 metros e vou dividir por 2,5 metros. E aí seriam necessários 9.453 tubos, considerando que eles não podem ser cortados, então nós arredondamos. Faça as conversões das unidades de massa. 7 gramas em miligramas. Eu fiz 7 vezes 1.000, 7.000 miligramas. 24 gramas em miligramas. Eu fiz 24 vezes 1.000, 24.000 miligramas. 500 gramas em quilogramas. Eu fiz 500 dividido por 1.000, que deu 0,500 ou 0,5 quilograma. 450 gramas em quilograma. Fiz 450 dividido por 1.000, 0,450. 3 quilogramas em grama. Eu fiz 3 vezes 1.000, que deu 300.000 grama. 1.500 gramas em quilograma. Eu fiz 1.500 dividido por 1.000, que deu 1,5 quilograma. 3,400 quilogramas em gramas. 3,400 vezes 1.000, que deu 3.400 gramas. 6,2 gramas em miligramas. Eu fiz 6,2 vezes 1.000, que deu 6.200 miligramas. Faça a conversão das unidades de capacidade. 1.200 mililitros para litro. Fiz 1.200 dividido por 1.000, que deu 1,2 ou 1,200 litros. 50 mililitros para litros. Eu fiz 50 dividido por 1.000, 0,050 ou 0,05 litros. 500 mililitros para litro. 500 dividido por 1.000, 0,500 ou 0,5 litros. 8 litros para mililitros. Eu fiz 8 vezes 1.000, 8.000 mililitros. 800 mililitros para litros. Eu fiz 800 dividido por 1.000, 0,800 ou 0,8 litros. 90,6 mililitros para litros. Eu fiz 90,6 dividido por 1.000, 0,0906 litros. 0,35 litros para mililitros. 0,35 vezes 1.000, 350
mililitros. 0,5 litros para mililitro. 0,5 vezes 1.000, 500 mililitros. Usando o quadradinho como unidade de medida diária, unidade diária, e o risquinho, lado do quadradinho, como unidade de comprimento, o C, determine a área e o perímetro de cada um dos polígonos a seguir. Área é a quantidade de quadradinhos pintados que eu tenho aqui e que são 26 unidades de área. Perímetro é quantos risquinhos eu tenho aqui em volta. Se eu contar tudo isso aqui, vai dar 22 unidades de comprimento. Área, quantos quadradinhos eu tenho pintado? 40 unidades de área. Se eu contar os risquinhos aqui em volta da figura, que é o perímetro, 32 unidades de comprimento. Utilizando o quadradinho como unidade de medida diária e o risquinho como lado do quadradinho como unidade de comprimento, utilize a malha quadriculada para desenhar as figuras solicitadas. Um polígono de 16 unidades de área. Bom, aqui ó, tem 16 quadradinhos pintados. O perímetro dele, aqui em volta, tem 16 unidades de comprimento. Aqui também tem 16 quadradinhos pintados, só que se eu contar o contorno dele aqui, vai dar 28 unidades de comprimento. B, um polígono de 16 unidades de perímetro. Determine a área. Tem que ter 16 risquinhos aqui em volta. Fiz os 16 risquinhos e pintei. Aqui tem 15 unidades de área. Esse aqui também tem 16. E se eu contar aqui quantos quadradinhos pintados, daria 12 unidades de área. Reproduza no geoplano, a gente não está usando isso agora, mas vamos determinar as figuras. Como que eu faço? Eu vou contar quantos quadradinhos inteiros eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu juntar aqui, dá 7. Se eu juntar aqui, dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juntou aqui, ficou um inteiro, 7. Juntou aqui, ficou um inteiro, 8. 1, 2. Se eu juntar esse pedacinho aqui com esse 3, 4. Aqui com esse 5 e aqui 6. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu juntar aqui 6, 7. Se eu junto aqui 8 e aqui 9. Desenhe no geoplano, vocês não tenham, uma figura que tenha área de 28 unidades, 28 quadradinhos pintados e que o contorno desse 32. Tem que ser igual a essa aqui? Não, eu dei um exemplo, tá bom? Observe o retângulo ABCD, esse aqui. Qual é a área do retângulo quando se usa a medida A? Eu estou contando de quanto em quanto? De 1 em 1. E deu quantos? 48. Se eu usar isso aqui, quantos cada 4 vira 1? Então, quer dizer que se eu fizer 48 dividido por 4, vai dar o quê? 12. Cada 2 vira 1. Então, se eu fizer 48 dividido por 2, 24. Cada 3 vira 1. 48 dividido por 3, 16. Considere todos os resultados anteriores relativos à área do mesmo retângulo e responda: eles são iguais? Por que isso acontece? Podemos perceber que as unidades de medida dobra de superfície e o número que expressa a área do retângulo que está sendo medido reduz à metade. De que depende o resultado da medição da superfície de um polígono? Ela depende da unidade de medida que for adotada. Na sua opinião, qual das unidades do item anterior facilita
a medição. Na minha opinião, é o da figura A que eu conto de 1 em 1, mas é a minha opinião, a de você pode ser diferente da minha. Faça as conversões de unidades indicadas a seguir. 4,5 quilômetros quadrados para metro. Eu fiz 4,5 vezes 100 mil, que deu 4.500.000 metros quadrados. 25 mil metros quadrados em quilômetros quadrados. 25 mil dividido por 1 milhão, 0,025000 quilômetros quadrados. 50 metros quadrados em centímetro quadrado. Eu fiz 50 vezes 10 mil, que deu 500.000 centímetros quadrados. 2,5 centímetros quadrados para milímetro quadrado. Eu fiz 2,5 vezes 100, 250 milímetros quadrados. 120 hectares para quilômetros quadrados. Eu fiz 120 dividido por 100, deu 1,2 quilômetros quadrados. 15 alqueires paulista para metros quadrados. 15 alqueires, um alqueire mede 24,200 metros quadrados, vezes 15, 363 mil metros quadrados. Considerando que cada quadradinho da malha tem 1 centímetro de lado, determine a área dos polígonos abaixo em centímetro, milímetro e metro. Primeiro, área, quanto que eu tenho aqui, ó? 5. Transforme esse 5 centímetro quadrado em milímetro. Para isso, eu fiz 5 vezes 100, que deu 500 milímetros quadrados. Transforma esse 500 milímetros quadrados em metros quadrados. 500 dividido por 100 mil deu 0,0005 metros quadrados. Aqui, quanto que tem de área? 18 centímetros quadrados. Transforma em milímetro. 18 vezes 100, 1.800 milímetros quadrados. Para metro, 1.800 dividido por 100 mil, que vai dar 0,0018 metros quadrados. Aqui tem quanto? 4. 4 centímetros para transformar em milímetro, 4 vezes 100, 400 milímetros. Milímetros para metro, 400 dividido por 100 mil, 0,0004 metros quadrados. Bom, pessoal, por aqui eu finalizo a correção deste exercício. Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, por favor, me encaminhem um e-mail ou me pergunte no nosso plantão de dúvida, tá bem? Eu aguardo vocês no nosso plantão de dúvida online, lá pelo Hangouts, que será no dia 21/9, às 9 horas da manhã, tá bem? Espero vocês até lá, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!